Agora, né, nós tivemos, há 2, 3 dias atrás, né, a nossa virada do ano. E foi algo assim, maravilhoso. Nós ficamos, como falou aí na canção, nós realmente ficamos maravilhados com o que Jesus fez aqui nesse lugar. Eu até já estou pensando assim, meu Deus, nós vamos construir uma catedral aqui e já está pequeno. Já está pequeno, irmãos, esse lugar ficou tomado de gente, quem estava aqui viu, né? Foi algo assim muito sobrenatural. Daqui a pouco nós vamos ter que ir para um outro terreno maior, porque esse aqui não vai dar mais. Quem crê comigo aí? Diga amém em nome de Jesus. Irmãos, Deus está fazendo coisas grandiosas, eu creio nisso, tenho visto isso. E foi muito lindo, muito, muito especial. E Deus nos deu esse tema para o ano de 2016. O ano da aliança. É uma aliança que nós temos colocado tríplice. É uma aliança com 3 direções aí. As 3 são importantíssimas. Deus, família, igreja. E como hoje é o primeiro domingo desse ano, eu não poderia falar de um outro assunto. Até orei, pedi a Deus, mas Deus falou, não, você vai falar de aliança. Porque o meu povo precisa entender o que é uma aliança. E Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você. E eu quero que você, na introdução dessa mensagem, faça uma reflexão. Você tem vivido intensamente as suas alianças? Você tem honrado? Como seria a sua vida se você estivesse vivendo suas alianças com toda a tua força? Honrando cada aliança que você tem feito. Porque todos nós aqui temos alianças. Querendo nós ou não, nós temos. Nós estamos aliançados a alguém, de uma forma ou de outra. Aliança, queridos, vem da palavra, vem do ato de aliar. E aliar quer dizer unir, harmonizar, fazer ligação. Aliança. Eu estou casada com meu esposo há 22 anos. Há 22 anos nós temos uma aliança. Nós estamos unidos. Nós estamos harmonizados. Nós fizemos uma ligação. Então, quando eu digo eu sou aliançado com Deus, eu estou dizendo que eu estou unido a Deus. Eu estou em harmonia com Ele. E eu estou fazendo uma ligação com Deus. Quem aqui tem uma aliança com Deus? Então você está ligado a Ele. É importante você entender o que é uma aliança. Quando eu estou em aliança com alguém, eu estou dizendo, a partir de hoje eu estou me unindo a você. Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Quando você se uniu a Deus, no dia que você entregou sua vida a Jesus, isso deveria acontecer automaticamente. Tudo que é seu é de Deus, tudo que é de Deus é seu. Essa parte aí de tudo que é de Deus é seu, todo mundo quer tomar posse, né? Ah, como nós oramos e aplicamos fé, Senhor, eu tomo posse das tuas promessas, de tudo que o Senhor tem para mim, é meu direito, o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário, eu tomo posse da minha saúde, da minha prosperidade, da minha salvação, das minhas bênçãos, tudo é meu, eu quero, eu tomo posse, eu recebo. Mas quando chega na outra parte, o meu avô dizia assim, que muita gente ora, venha a nós o vosso reino, mas quando chega na parte do seja feita a vossa vontade, aí é outra história. Nós queremos o que é de Deus, tudo o que é de Deus, mas nós estamos dispostos a dar tudo de nós para Ele, porque uma aliança implica nisto. Tudo que é dele é meu, tudo que é meu também deve ser dele. Quem está me entendendo? Vamos prosseguir então aqui. Josué capítulo 5, o versículo 9 ao versículo 11,
Diz assim a palavra do Senhor. Disse então o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal. Diga assim comigo, Gilgal. Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em... aonde? Não está aparecendo aí, não? Acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Veja o que estava acontecendo aqui nesse contexto. O povo de Israel ficou por muitos anos preso no Egito. Deus usou o libertador, que foi Moisés, todos conhecem essa história. Aí o povo de Israel sai do Egito, fica 40 anos no deserto. E agora Deus está levantando um novo líder, que é Josué. E Deus dá direções a Josué. Queridos, lá quando Deus visitou, ouviu o clamor do povo lá no Egito, lá no início, também em Gênesis, Deus faz aliança com o homem, Deus estabelece alianças. E sempre quando Deus faz uma aliança com o homem, Ele põe um sinal sobre a vida daquela nação, daquele povo. Foi assim com Noé, quando Deus fez uma aliança com Noé, falou: Noé, nunca mais destruirei a terra com água. E Deus colocou um sinal no céu como símbolo da aliança, que foi o arco-íris. Também depois, quando Deus fez uma aliança com o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus pediu que fizessem um sinal: todo menino que nascesse seria o quê? Circuncidado. Era um símbolo da aliança. Aquele povo era separado para Deus, consagrado para Deus. Depois lá, quando o povo vai sair do Egito, na última praga, quando o anjo da morte passaria em todas as casas do povo egípcio e mataria o primogênito daquela casa, Deus manda o povo de Deus matar um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem nenhuma doença, sem nenhum problema, e pegar o sangue daquele cordeiro e passar nas portas. Aonde tivesse o sangue, representava a proteção de Deus ali, o símbolo, representando da aliança. E o povo celebrou a Páscoa, comendo daqueles cordeiros que foram sacrificados, relembrando que Deus estava fazendo algo por eles maravilhoso, impressionante, que era dando o livramento da morte. Todos os primogênitos do Egito morreram, dos filhos de Israel nenhum foi tocado. Então Deus, Ele sempre faz alianças com seu povo. Quando Josué agora, depois de 40 anos, que o povo ficou 40 anos pelo deserto, por causa da desobediência deles, por causa das murmurações, por causa da rebelião, sofreram no deserto. Porque assim, querido, quanto mais rápido você aprende a lição, mais rápido você sai do deserto. Quanto mais você demora, quanto mais você endurece seu coração, mais tempo você fica nele. Então é melhor você quebrantar e se arrepender e pedir logo perdão, para sair logo do deserto, do que ficar ano após ano. Mas Deus, pela graça dele, levanta esse novo líder, Josué. E aqui nesse lugar chamado Gilgal, Deus faz o povo relembrar e renovar as suas alianças. Todos que haviam nascido no deserto, que não tinham sido circuncidados, traz todos os machos, todos os homens, os seus filhos, os filhos dos servos, todos tiveram que ser circuncidados. E depois disso, eles celebraram também o que? A Páscoa do Senhor. Querido, Gilgal é lugar de aliança. Gilgal é um lugar onde o povo renovou a aliança. Eu quero até declarar sobre nós hoje, que aqui hoje é Gilgal. É um lugar de aliança, em nome de Jesus. E hoje você tem a oportunidade de refazer, renovar ou firmar a sua aliança com Deus. E Ele trouxe você aqui nessa noite para isso. Josué foi um homem que honrou a sua aliança com Deus.
Olha, preste atenção aqui. Muitos se perderam no deserto. Muitos. Todos os adultos que saíram, de todos os homens adultos que saíram lá do Egito, só 2 entraram na terra prometida. E Josué foi um deles. Sabe por quê? Porque Josué entendia a aliança que ele tinha com Deus, o compromisso que ele tinha com Deus. Então aperte seu cinto, porque eu quero falar para você o que é ter uma aliança com Deus. Aliança com Deus inclui, querido, uma entrega total ao Senhor. E essa entrega inclui algumas coisas na nossa vida. É muito fácil dizer, eu sou gospel, eu sou evangélico, eu sou da célula, eu sou seguidor de Jesus, eu sou crente. Mas de fato você está honrando essa aliança, esse compromisso que você tem com Deus? De fato você está vivendo como alguém que está aliançado com Deus? Uma aliança com Deus inclui algumas coisas, e a primeira delas é ficar longe do pecado. Não tem como você estar aliançado com Deus e viver no pecado. As duas coisas não se misturam, Deus e o pecado. Não tem como você dizer que está aliançado com Deus, mas você vive na prática do pecado na sua vida. Querido, o pecado na vida do seguidor de Jesus deve ser um acidente. Acidentes acontecem. Não é planejado, não foi programado, aconteceu. Mas o crente não deve viver na prática. Você está aliançado com Deus, você não pode, não tem como você dizer que é de Deus e vive na prática do pecado. Queridos, quem brinca com Deus vivendo em pecado, está brincando com o próprio diabo. Poxa, primeira mensagem do ano, lá vem lapada, né? Misericórdia, pastora. Eu pensei que a senhora viesse trazer uma palavra que eu vou ter sucesso nesse ano. Você vai. Eu pensei que a senhora fosse falar que eu vou prosperar em 2016. Você vai. Mas tem as condições. Tem condições. Quem brinca, quem vive pecando, irmão, todo tempo, né? Está brincando com o próprio diabo. Porque assim como Deus está vendo a sua vida, o diabo também vê. O diabo também sabe. Quando você faz uma concessão, você está fazendo aliança com o próprio inimigo de Deus. O que é uma concessão? Eu sou de Deus, mas nessa área bem aqui, só um pecadinho, só essa aqui, olha, nas outras todas eu vou fazer tudo certinho, mas nesse aqui, quando eu falo de pecado, quando a Bíblia fala de pecado, não é somente na área da imoralidade, inclui tantas áreas, fofocas, traições, falsidade. Quanta gente é tão falsa? É pecado. Roubo, mentiras. Quando você faz concessões, você está aliançando com o próprio inimigo de Deus. Querido, o pecado impede tudo na sua vida entre você e Deus. Não tem como você ser ligado a Deus, buscando a Deus, uma vida íntegra na presença de Deus, crescendo, rompendo e estando em pecado. Não vai longe, não avança, não cresce, não tem como prosperar. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Josias foi um rei. A Bíblia fala que Josias foi o homem que mais buscou a Deus. Nem o rei Davi buscou tanto a Deus como Josias. E foi um homem sábio e cresceu, mas
por causa de um pecado que ele abriu na vida dele, permitiu aquele pecado dominá-lo, Josias morreu precocemente. Perdeu, deixou de alcançar tudo de bom e de maravilhoso, de grandioso que Deus tinha para a vida dele, porque ele fez concessões. Ele abriu o seu coração para um pecado. Sabe, uma das grandes armadilhas do diabo hoje é a sensualidade. As pessoas caem, perdem o melhor de Deus por causa do espírito da sensualidade. Você sabe o que é o espírito da sensualidade? É a idolatria a um sentimento de prazer. E a pessoa, quando ela está hipnotizada por esse espírito, ela perde a sabedoria, ela perde a inteligência, ela fica burra. É ou não é? Ela fica cega, ela fica louca, ela joga para o alto tudo que ela construiu em anos, ministério, família, amizades, filhos, vai jogando tudo para o alto, porque a sensualidade ela cega. E muita gente tem morrido por causa desse pecado, porque abre concessões na sua vida, dá brechas. O mundo está aí, com as portas escancaradas para quem quiser pecar. Hoje você não precisa sair de casa para pecar, é só pegar o seu computador, o seu celular, está tudo lá. Ao vivo e a cores, para quem quiser. Você vai ser santo se você decidir ser santo. Você é aliançado com Deus, você tem que ter uma decisão de ser aliançado com Deus. E firmeza. Aqui tem um texto tão interessante, Deuteronômio, capítulo 28. Você pode abrir comigo sua Bíblia. Versículo 15 e versículo 23. Diz assim, o versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Céu de bronze, terra de ferro. Para quem? Para aquele que é desobediente a Deus. Para aquele que decide abrir concessões ao inimigo. Para aquele que decide, preste atenção, Deus nunca vai cobrar de você algo que você não sabia. Se você não sabia que algo era pecado e você fez, Deus não vai cobrar de você. Mas da feita que você tem luz, você sabe que aquilo é pecado e você insiste no pecado, aí as consequências virão sobre ti. E as consequências estão bem aqui nesse texto. O teu céu será de bronze e a tua terra será de ferro. O que é um céu de bronze, irmãos? É aquilo que impede você de se comunicar com Deus, está fechado. Você pode clamar, você pode gritar: Deus, por que o Senhor não me ouve? Deus, eu tenho orado. Deus, eu tenho jejuado. Deus, eu estou pagando um preço. Deus, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, e o Senhor não me escuta. Parece que Deus não me ouve. O céu está de bronze. A glória de Deus não se manifesta. Você não sente a presença de Deus. Você está num lugar, todo mundo está adorando, chorando. Você não sente a glória de Deus porque o céu está de bronze. Por quê? Por causa do pecado. Arrependa-se, volte o seu coração para Deus, volta o teu coração para Deus, igreja, enquanto é tempo. Deus não vai ouvir você, se você não arrepender, sinceramente. É tão normal, irmãos, nós pecamos, fazemos tantas coisas erradas. Aí nós vamos na cara de pau: Senhor, me perdoa se eu tiver feito alguma coisa errada, Senhor, me perdoa.
É misericórdia. Se eu tiver feito. Imagina um marido que trai a esposa e chega lá com a esposa e fala assim: amor, eu pisei na bola, mas me perdoa, tá? Foi sem querer, querendo. Sabe, amor, foi só um vacilo, tá? Me perdoa. É fácil perdoar uma coisa assim? É assim que nós fazemos com Deus. Nós pecamos, desobedecemos, desonramos. Aí chegamos na presença de Deus: Senhor, me perdoa se eu te entristeci, Senhor, me perdoa. Amém? Tá beleza, né? Glória a Deus. Aí parece que está tudo. Não tem arrependimento sincero. Cutuca o irmão do seu lado e fala assim: irmão, Deus quer falar contigo. E comigo também. Isaías 59, 1 e 2 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Os vossos pecados esconderam o seu rosto dele, para que ele não vos ouça. Céu de bronze, terra de ferro. O que é uma terra de ferro? É uma terra seca. É uma terra árida. É uma terra estéril. Uma terra que não frutifica. Uma terra que as coisas não andam. Não prosperam. Irmãos, tem pessoas que você pode pegar um negócio que está em constante crescimento, andando, rompendo, desenvolvendo, entregar na mão dele. Um mês ele acabou com tudo. É estéril. É estéril. Terra seca. Parece que nada vai para frente. Ah, porque Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Conserte o seu coração, se arrependa, volta o teu coração para Deus. Deus ama abençoar o seu povo, é o desejo de Deus que você seja muito frutífero. Mas muitas vezes o que impede tanta gente de frutificar é o coração em pecado. Até que você pare de fazer concessões ao inimigo, você vai continuar tomando uma posição contra Deus. Não dá para você agradar a Deus e ao inimigo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E olhem a parte B, o que diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Não tem como ficar em cima do muro e dizer que é aliançado com Deus. Não tem como estar comprometido com o mundo, vivendo nas coisas mundanas, se agradando, se esbaldando lá nas coisas do mundo, tendo prazer nas coisas do mundo e ao mesmo tempo agradando a Deus. Não dá. Você é aliançado com Ele, você tem que ser dele, 100%. Numa vida de santidade. O outro aspecto da aliança com Deus é render-se completamente a Ele. Render-se completamente. Queridos, tem pessoas na igreja que não estão em pecados, não estão fazendo coisas erradas, até congregam, até fazem parte de uma célula, até ajudam na igreja, mas elas não se rendem completamente. Tem medo. Alguns é por medo dos desafios, medo que Deus as pegue e faça com que elas tenham que abrir mão da sua
do seu conforto, medo que Deus comece a sacudi-la e tirá-la da sua zona, né, de conforto, do seu ninho. E eu coloquei aqui, você pode ler aí no telão ou no telinho, né? Não seja acomodado. Quantas pessoas acomodadas? Estou bem assim. Eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada de errado, estou congregando, não quero me envolver, não quero comprometimento, deixa eu ficar aqui a minha vidinha. Falta compromisso, falta dedicação, falta consagração. É triste e lamentável observar como está a igreja hoje. A igreja de forma geral. Irmãos, tem pessoas que congregam na igreja há tanto tempo, há anos, não sabe um versículo decorado. Não sabe. É uma vergonha isso. Para a igreja. É vergonhoso. Não sabe. Se perguntar onde fica o livro de Salmos, tem isso na Bíblia, pastora? Salmos? Nunca ouvi falar, pastora. Não conhece a Bíblia. Não tem prazer nas coisas de Deus. No culto da virada, o pastor Luciano deu uma lapada, né, no povo. Deu uma lapada. Porque nem começou a chover, o povo já estava todo mundo com a cadeira na cabeça. As irmãs, ai, minha chapinha, meu Deus. E a irmã se encostou em mim lá. E o pastor Luciano arriou o chicote, né? Igual Jesus lá no templo. Quando Jesus chegou e o templo estava igual um mercado. Era gente vendendo guardanapo, eu imagino, né? Vendendo batata doce, vender tudo, estavam vendendo lá dentro do templo. Aí, Jesus, olha, o pastor Luciano fez parecido aqui no culto da virada. Até que a gente entende, uma irmã que está com um bebê, aí tudo bem. Mas, irmãos, estava caindo a primeira gotinha, os crentes já estavam tudo correndo, desesperado para... Meu Deus do céu! Cadê o comprometimento com Deus? Cadê a paixão? O povo lá de fora do mundo, quando chove, aí que eles fazem a festa mesmo, e dançam, e aproveitam, e fica até o amanhecer. Aí nós, quando convertemos agora, vamos com os nossos saltos altos, né? Nossas maquiagens impecáveis, nossos cabelos bem chapados. Não queremos chorar para não borrar a maquiagem. Não queremos suar para não embolar o cabelo. Não, eu vou ficar aqui, não posso dobrar meu joelho, porque graças a Deus fiquei tão feliz que uma multidão aí, todo mundo de joelho na poeira, né? Eita glória, foi muita unção, foi muito lindo de ver. Mas tem pessoas que ficam, né, naquela... Isso não acontece aqui mais, em nome de Jesus. Mas sabe, queridos, a gente vê na igreja, falta consagração, falta entrega. Falta você chegar com seu líder e dizer: meu líder, conte comigo, para o que precisar, eu estou aqui. E falar, não só falar, mas de fato estar à disposição. Porque falar é fácil, mas quando o seu líder precisar, você tem que estar lá à disposição. Dedicação. Queridos, nós estamos num tempo de uma geração que aprendeu a ser paparicada. Toma neném, chupetinha. Chupetinha do neném, não chora, neném. Nenenzinho bonitinho. Se você não der a chupetinha, ele abre o bocão, ele chora, ele berra. Irmão, tem gente na célula, não creio que não tem ninguém aqui assim, em nome de Jesus. A pessoa está anos na célula, o líder de célula toda semana tem que ir lá buscar na casa do bebezão, senão ele não vai para a célula. Se o líder por alguma razão não puder ir na casa das ovelhinhas buscar todo mundo, não tem célula. Alô, tem alguma coisa errada aí. Se nós como líderes vamos continuar fazendo isso sim, com muito amor, até
os bebezões amadurecerem, amém? Em nome de Jesus. Mas, querido, se eu tenho uma aliança com Deus, o meu líder não precisa ficar me ligando para cobrar. Irmão, você não está congregando. Irmão, a célula. Irmão, o discipulado. Ai, eu esqueci que era hoje. Não consigo. Como alguém pode esquecer o dia do seu discipulado? Falta comprometimento. Falta aliança. Irreverente. Às vezes fica mais tempo lá fora, na lanchonete, do que aqui dentro. Fazendo turismo. Já conhece todos os pontos turísticos da igreja, né? Do terreno aqui. E às vezes quando fica dentro é conversando o culto todinho. Atrapalha quem está pregando, atrapalha quem está sentado ao lado, quem está na frente, quem está atrás, porque ele fica... Tudo ele quer fazer um comentário, né? De tudo que se passa. Deixa para você comentar depois. Não fique o tempo todo conversando. Seja compromissado com Deus. Não se dedicam intensamente. Assistem mais TV do que leem a Bíblia. Dão desculpas esfarrapadas para não congregar. Passa meses sem vir na igreja. Ah, porque as crianças. Os seus filhos não são um problema não, irmão. Traga seus filhos, ensine os seus filhos a congregarem. Ah, porque hoje é o dia que eu tenho que ir para o terreno. Tudo é mais importante do que o culto, do que o compromisso com Deus. Ah, meu filho, nós aqui em casa, a nossa prioridade é Deus. Aí chega no dia da célula, papai, nós não vamos para a célula. Não, meu filho, hoje é a final do Brasileirão. O que você está dizendo para o seu filho? O Brasileirão é mais importante do que a célula, do que as coisas de Deus. Quem está me entendendo aí? Por dinheiro faz coisas que pela palavra de Deus não faz. Você quer um exemplo? Se eu anunciasse hoje aqui, queridos, semana que vem, todos que vierem para o culto vão receber R$100. Irmãos, você não imagina o que ia acontecer nessa igreja. Ia ter gente pelo telhado. Ia ter fila de gente aí fora para pegar os R$100. Não precisava nem ser 100 não, R$10 já ia fazer um reboliço. Nos 3 cultos. Ia ter que fazer 6 cultos, eu acho, para... Se eu falasse assim, a partir de domingo que vem, quem chegar antes das 7h30, que é o horário do início do culto, quem for pontual, chegar antes das 7h30, vai receber R$100. Quem ia querer se atrasar? Olha, numa família de 5 dá R$500. E ainda iam trazer todo mundo da família. Precisamos estar mais aliançados, queridos. Qual é a motivação do nosso coração? O que nos empolga mais? O que nos emociona mais? O que nos contagia mais? São as coisas materiais ou são as coisas de Deus? Render-se completamente ao Senhor. Imagina, eu sou casada com meu esposo aqui, lindo, maravilhoso, que Jesus me deu. Mas, digamos que eu chegue com ele e fale assim, olha amor, eu tenho uma aliança com você. Mas, vai ser o seguinte, de sábado até segunda-feira, eu sou tua esposa. Agora, de terça até sexta, eu sou solteira. O que vocês acham? Rola ou não rola? Ele iria aceitar essa aliança? E por que nós achamos que com Deus pode ser? Eu sou crente no dia da célula e no dia do culto. Compromisso total. Mas nos outros dias da semana, eu não preciso ter tanto compromisso com Deus. Quem está me entendendo?
render-se completamente. A segunda aliança, queridos, é a aliança familiar. Família. Quem está perto da sua família aí? Se não tem a família biológica, tem a família da fé aí que está perto de você. Aliança familiar. Nós estamos vivendo numa época muito desafiadora. Hoje, para você ter a sua família servindo a Deus, é um grande desafio. É ou não é, irmã? É um grande desafio. Você ter filhos tementes a Deus, que honram a Deus hoje, é um grande desafio. A permissividade tem sido algo muito destrutivo. A sociedade está perdendo os vínculos familiares, não sendo mais fiéis às pessoas e sim aos sentimentos. O que está sendo ensinado hoje? O importante não são as pessoas, o importante não é seu marido, o importante é o que você sente. Você não ama mais seu marido? Separa. Esse é o conselho do diabo. Você não ama mais? Separa. Porque você vai continuar num relacionamento onde não tem mais amor, não tem mais sentimento. Porque você está presa a isso, isso não existe. Esse é o conselho mundano. O conselho da palavra de Deus é diferente. A mulher incrédula, a esposa crente vai santificar o seu marido incrédulo. Não vai abrir mão dele, não vai desistir dele, vai pagar o preço. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Eu vi esses dias no Facebook algo lá, uma postagem, né, que me chamou, achei interessante, de um casalzinho bem velhinhos. E alguém perguntou assim: qual o segredo para viver tantos anos casados? E aí o casalzinho velhinho respondeu assim: nós somos de um tempo que quando as coisas quebravam, nós consertávamos, nós não trocávamos por novos. Hoje ninguém quer pagar o preço mais de consertar o que está quebrado. Tem lá o liquidificador, quebrou o copo, joga fora, compra outro. Vai ter que ir lá comprar um outro copo, consertar. Não, joga. Quebrou a máquina de lavar, a gente estava precisando de uma nova mesmo. Negócio de, vamos comprar outra nova. Quebrou lá a pulseirinha do relógio, joga, vamos comprar outro. Antes as coisas não eram assim. Coisas você pode jogar fora se você tem condição de comprar, mas nós não podemos ter essa cultura e aceitar isso na nossa vida, na nossa família. Quebrou, não quero mais, joga fora. Esse filho está problemático, sai de casa, você não é mais meu filho. Quem disse que é desse jeito? Dizer que ele não é mais seu filho não muda nada, só piora as coisas. Não jogue fora. Esteja aliançado com a sua família. Se algo não está correto lá dentro do teu lar, querido, esteja determinado a pagar o preço em Deus, porque nós temos um Deus que é especialista em consertar coisas que estejam quebradas. O nosso Deus é especialista em consertar aquilo que está ruim. Não desista. Pastora, mas o meu marido é um homem rude, é um homem violento, é um homem ignorante. Pague o preço por ele. Deus pode mudar a vida dele. Pastora, minha esposa é uma mulher insubmissa, que não tem respeito. Pague o preço pela sua esposa, Deus vai mudar a vida dela. Sabe que uma das coisas que mais destrói um casamento são mulheres desrespeitosas. Muitas mulheres não ganham seus maridos para Jesus porque elas não têm respeito pelo marido. Elas desonram o marido, elas falam mal do marido para os outros. Elas falam áspero com o marido na frente dos outros, elas gritam, elas humilham o marido. Aliás, hoje tem uma cultura infernal, sei nem como é que eu posso chamar, o feminismo. Qual é o alvo do feminismo? É colocar as mulheres contra os homens, é gerar no coração das mulheres ódio pelos homens. Todo homem
segundo o feminismo, não tem valor. Nós somos melhores do que eles, nós somos mais inteligentes, nós podemos mais. E gerou-se uma obra maligna, aonde as mulheres não têm respeito. Mulher não respeita o marido. Sabe o que é que mais o seu marido espera de você, minha querida irmã? Não é amor, não. Não é amor, é respeito. Todo homem gosta de ser respeitado. E a falta de respeito tem destruído muito casamento. Muitos maridos se sentem desrespeitados, desonrados pelas suas esposas. E aí, toda uma sequência de coisas erradas começam a acontecer. É uma esposa que não respeita, é um marido que não ama mais, é um casamento que está em crise, filhos que vão ser afetados por causa desse relacionamento, porque virou um ciclo vicioso dentro daquele lar. Não tem amor, não tem respeito, não tem confiança, não tem paz. E aí o diabo coloca uma ideia: é melhor separar. E tem agora alguns pregando, ensinando para os filhos: é melhor a gente se separar, porque você vai ter 2 casas. Olha que legal! Mentira do capetão. Você vai ter 2 casas, no fim de semana você está com a mamãe, no outro você está com o papai, você vai conhecer novas pessoas, você vai ter agora 2 mães e 2 pais, porque a mamãe vai ter outro marido, o papai vai ter outra mulher, e tudo parece que está muito bonito. E a família sendo detonada, sendo destruída. À medida que a igreja cresce, querido, as mudanças sociais precisam acontecer. A igreja está crescendo e é para ter uma mudança na sociedade. Não é para a igreja entrar no padrão do mundo. É para a igreja, é para o mundo olhar para a igreja e ver que com Deus é diferente a coisa. O padrão do mundo, você sabe qual tem sido hoje. A Bíblia fala até que a morte os separe, né? Não, claramente nesse contexto fala assim: a mulher está livre quando morreu o seu marido. Depois que casou, é até que a morte os separe. A não ser a única exceção que a Bíblia dá em caso de adultério. Por isso que é tão importante o jovem pensar muito bem antes de se casar. É muito importante, por isso que nós ensinamos tanto e falamos tanto sobre romance real, sobre santidade, sobre se guardar. Nós somos criticados muitas vezes. Você, jovem da igreja, às vezes é zombado aí fora, riem da tua cara, não é verdade? Mas daqui a uns anos você vai ver a tua diferença, a diferença na tua vida e a diferença na vida daquele que riu de você. Por ser santo, por ser separado, por se guardar. Espera só, que você vai ver. Mas não é para cantar a música da vingança não, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É a música da vingança, né? Tá vendo? Venci agora. Não é para cantar essa música não, irmão, da vingança na cara dos outros, tá? Em nome de Jesus. A tua vitória é para alegrar o coração de Deus, não é para envergonhar ninguém, nem humilhar ninguém. Em nome de Jesus. Guarde o seu coração. Martinho Lutero chama o casamento de a escola do caráter. Escola do caráter. Antes da reforma protestante, era considerado a maior forma de santidade, era o monastério, aquela pessoa que era um monge, que se separava de tudo. Quando Martinho Lutero fez a reforma, ele entendeu que a maior forma de santificação é o casamento. Quem é casado sabe por quê? Porque o casamento trata na tua vida. O casamento mostra quem você é de verdade. É ou não é? O casamento trata. Ferro com ferro vai se afiando, né? Eita, os solteiros estão até com medo de casar. Ferro com ferro. Você vai descobrindo coisas do seu coração. Meu Deus, eu sou assim, eu não sabia que eu era desse jeito. E um vai tratando na vida do outro, e os dois vão se santificando para Deus. Após essa reforma de protestante, né, que teve todas essas reformas, não é o meu assunto, não vou entrar. Teve também outra reforma, que foi tão importante também, queridos, o casamento, a família, e ter um lar
abençoado, governar bem a sua casa, é um pré-requisito para o ministério, é algo tão importante, porque lá no casamento, é lá que você vai saber, e a sua esposa, seu marido, o homem de Deus que você é ou você não é. É muito fácil ser um homem de Deus aqui na igreja. É muito fácil eu aparentar, ai, a pastora Miriam, a santa mulher de Deus. Quem sabe quem eu sou é o meu marido. São as minhas filhas que convivem comigo e sabem a minha vida. É fácil eu representar para os outros e mostrar uma santidade. Por isso que a Bíblia diz que não pode ser líder no ministério se não governar bem a sua casa. O lugar onde eu tenho que ser o melhor pastor, a melhor pastora, é dentro do meu lar, dentro da minha casa. Governe bem a sua casa para ser um líder na casa de Deus. E é impressionante como as coisas vêm andando a respeito desse assunto. Correndo para a gente concluir. Na década de 60, o casamento passou por uma outra reforma, que foi uma reforma negativa, que pregava o quê? Divórcio sem culpa. Até a década de 60, divórcio era uma coisa horrível, quase inexistente. Mas aí, na Inglaterra, se eu não me engano, começou a desenvolver esse movimento, divórcio sem culpa. Você não precisa ficar com alguém que você não ama, que você não quer ficar. Então, muitos divórcios começaram a acontecer. Em decorrência disso, veio também uma outra cultura, a cultura do não casamento. Para que eu vou casar? Se eu posso ter o que eu quero, ficar com quem eu quero, a hora que eu quero. E me perdoem as meninas, mas tem muito homem que não casa com você porque ele já tem o que ele quer. E ele vai casar para quê? Você não se guarda, você não se santifica. E outros entram em relacionamentos, não, eu vou ficar contigo até quando não der, cada um segue o seu rumo. Foi Deus quem gerou isso, irmãos? Isso nasceu no coração de Deus? Não. Foi uma cultura que foi se gerando, até chegar ao ponto que nós estamos hoje. Vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Não se constranja. Quantos casais aqui casaram antes de ir morar junto? Levante a mão. Casaram antes de ir morar junto. Aqui na minha plateia, levante a mão assim. 1, 2. Lá por ali. 3, 4, 5, 6, 7. Contando já com os pastores aqui, graças a Deus, né? Olha só, você sabe por quê? Porque foi gerada uma cultura. Para que casar? Se eu posso aqui usa a expressão amigar, me juntar. É melhor assim, se não der certo, não tem problema para ninguém. Eu não estou condenando nem julgando você, eu estou mostrando para você como nós fomos influenciados, nós somos muitas vezes pelo sistema que nós estamos vivendo. A partir daí, queridos, a estrutura familiar, definhando. Divórcio, não casamento, adolescentes grávidas, abortos, doenças psicossomáticas, psicológicas. Há uns anos atrás fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos. Em 3 anos, cresceu 30% o número de pessoas com problemas psicológicos. Quanto mais liberal o mundo está ficando, mais problemas emocionais as pessoas estão tendo. Interessante que o mundo prega assim: você tem que ser feliz, curta a vida, aproveite, viva a sua juventude, faça o que dá na tua cabeça, você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem que estar preso a ninguém. E quanto mais a humanidade está fazendo isso, mais oprimida ela fica, porque está fugindo do padrão que foi planejado por Deus, de família. Mais pessoas com problemas, mais suicídios, mais a indústria
farmacêutica, de remédios para depressão, para problemas psicossomáticos, está crescendo. Milhões e milhões de pessoas de forma horrível, sendo aprisionadas pelas suas emoções. Por quê? Por frustrações, por decepções, por tristeza na alma, por feridas. Se viver de uma forma liberta, entre aspas, livre, fosse bom, não tinha tanta gente doente da alma. Não é verdade? Violência. Quanto tem crescido a violência nos últimos anos? Você sabe por quê? Filhos sem pai, filhos sem estrutura familiar, famílias destruídas, e os filhos crescem absorvendo todos aqueles problemas ali, os palavrões, as brigas, os xingamentos, as palavras de maldição que o pai fala para a mãe, ou o ex-marido fala para a ex-esposa, ou muitas vezes nem sabe quem é o pai, a própria mulher às vezes nem sabe quem é o pai do filho, e isso gerou uma sociedade, uma juventude, adolescentes doentes, revoltados, violentos, que estão dispostos a morrer por coisas banais, por besteira, ou matar. Morrer ou matar, tanto faz para eles. Você vê menino de 13 anos aí hoje, tanto faz. É resultado de famílias destruídas, estrutura familiar. E hoje a nova tolerância, aonde nós temos que aceitar e aprovar como igreja, engolir aquilo que a Bíblia fala claramente que é pecado. Uma estrutura familiar corrompida, aonde hoje, em muitos lugares já foi abolido o dia dos pais, dia das mães. Agora só tem o dia da família, para ninguém se sentir rejeitado. A igreja tem que engolir, o povo tem que engolir coisas que nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, condena. E ficar calado, porque podemos até ser presos. A que ponto nós vamos chegar? Como igreja, nós temos que fazer diferença. Como famílias de Deus. Você sabe, a igreja que vai causar mudança nesse mundo, querido, a igreja que é aliançada com Deus e aliançada com a sua família. Nós não vivemos os padrões do mundo. Nós vivemos os padrões deste livro aqui, a palavra de Deus. Amém? Amém, queridos? A igreja que vai transformar essa cidade é a igreja que tem comprometimento com o padrão que está escrito nessa palavra. Homem, ame sua esposa, esposa esteja submissa ao seu marido, eduquem seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar desse caminho. É essa igreja, é essa estrutura que vai mudar a sociedade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja aliançado com a sua casa, seja aliançado com a tua família, pague o preço que for necessário, mas não desista da sua casa. Josué, nós começamos falando sobre Josué, e ele é um dos versículos mais citados sobre família, quando ele num determinado momento disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um homem de aliança, tinha aliança com Deus, circuncidou todos que tinham circuncidados, celebrou a Páscoa. Josué viveu em obediência a Deus, mas ele não deixou a sua família para trás. Ele não abriu mão. Eu já vi gente dizendo assim: eu acho que eu vou separar da fulana porque o ministério dela é diferente do meu ministério. Meu Deus, misericórdia. Nós não temos compatibilidade de ministério, então é melhor a gente se separar. Tinha que ver se era compatível antes de casar, porque depois que casou, irmão, é até que a morte os separe. Não desista, pague o preço. Tome a sua cruz agora. Tome a sua cruz e vá até o fim.
Ore para Deus mudar, jejue, se consagre. Mas eu não amo mais. Ore para Deus gerar amor no teu coração. Porque o amor, ele está só apagado. O amor jamais acaba, diz a palavra de Deus. Jamais ele acaba. Está só dormindo. Só precisa que o vento do Espírito dê uma soprada. E esse amor vai crescer de novo no seu coração. Em nome de Jesus. Esteja aliançado com a sua família. E o último, que o nosso tempo já se foi. Aliança com a igreja, o corpo de Cristo. Atos 2:42 fala que a igreja vivia em união. Nós podemos ver ali, querido, eles se amavam de coração. A nossa igreja é estruturada em distritos, regiões, setores, áreas. É uma organização, mas não é divisão. Não é porque você é da região vermelha que você não pode ser bênção e ajudar e amar o seu irmão da região azul, ou vice-versa. Não é porque você é do águia que você vai dizer, os águias voam mais alto, então agora o resto fica para trás, porque eu sou águia, sai da... Não, nós somos uma só igreja. Se o teu irmão mora lá perto da sua casa, ou você convive com ele, ele é de outro distrito, você sabe que ele precisa da sua ajuda em alguma área, irmão, ajude, ame de coração. Eu não consigo entender como é que alguém diz que ama a Deus, mas tem raiva do irmão. Eu não consigo compreender como é que alguém pode dizer assim, eu não vou com a cara daquela irmã do louvor. Eu acho ela assim tão boçal. Você conhece a irmã? Então não fale nada, irmão, cale sua boquinha. Você tem raiva da irmã, pode ser que seja inveja, vá com a irmã e fale, irmã, me perdoe, porque eu tenho inveja de você. Ore na minha cabeça e repreende esse espírito de inveja. Uma vez uma irmã falou assim, eu tenho raiva, eu quero lhe pedir perdão, porque eu tinha muita raiva da senhora. Falei, mas por quê, irmã? Porque eu achava que a senhora queria ser muito santa. Estava com raiva da minha santidade, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus bem grosso nessa vida. Sabe, ter raiva de alguém por besteira, me perdoe o meu linguajar aqui tão vulgar e simples, por bobagem. Eu não gosto daquele irmão, aquela barba dele, deixa a barba do irmão, não se incomode, a esposa dele gosta, ou sei lá, a mãe dele, né? Não se preocupe com a barba do irmão. Tem gente que é falso, amigo falso. O pastor Elcio fala do abraço de... Vem cá, Graciene, deixa eu ver se eu sei fazer o abraço de foca. Você já viu? É aquele irmão que abraça o outro e diz que ama tanto, aí ele dá os tapinhas. Bora ver se eu acerto. Aí dá aqueles tapinhas. Aí dá os tapinhas lá de foca, né? Eu te amo tanto, querido. Aí depois, aquela irmã, meu Deus, se acha. Diz a minha filha Priscila, é melhor se achar do que se perder. Uma vez alguém falou isso para ela, você se acha, né, Priscila? Irmão, é melhor se achar do que se perder. Ela tinha 10 anos nessa época. E eu, toma, tio, nem queria estar perto, mas eu ouvi. Mas às vezes a pessoa se incomoda. Irmãos aliançados amam-se de coração. Querido, uma igreja dividida não prospera. A igreja que cresce é uma igreja que vive em unidade. Aonde tem fofoquinha, contendinha, um falando mal do outro, fazendo piadinha de mau gosto, detonando com a vida dos outros, falando mal, não vai para frente não. E uma hora a sua casa cai, se você é um desses. Sabe aquele tipo de gente que fala, nessa igreja não tem amor, essa igreja não ama. Esses irmãos são tudo falso. Quem é que é o falso mesmo, irmão? O irmão está inocente, nem sabe que você está falando mal dele. Não é? Porque ninguém me ama. E você tem que demonstrar amor para os outros. Conquiste, se aproxime. Em vez de você ficar na retaguarda esperando
Vá você atrás, conquiste, faça amizades, ame os irmãos. E a Bíblia diz que eles se cuidavam uns aos outros. A igreja que cresce é uma igreja aliançada. E o último, para nós terminarmos, ainda nessa parte de aliança com o corpo de Cristo, que é a igreja, aliança com a sua, diga assim comigo, liderança. Liderança. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, fala assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de onde? Alô? Elias partiu de Gilgal com o Eliseu. Gilgal é o que, irmãos? Lugar de aliança. O ministério de Eliseu também começou em Gilgal, lugar de aliança. Elias fala no versículo 2, Elias fala para Eliseu: fica-te aqui, porque eu irei até Betel. E Elias fala para o líder, Eliseu fala para o seu líder Elias: olha, Elias, assim como vive a tua alma, eu não te deixarei. Irmãos, lugar de aliança é lugar de compromisso com a liderança. Eu não te deixarei. Tem gente deixando a liderança por qualquer coisa, falando mal da liderança por qualquer coisa, detonando com a liderança por qualquer coisa, nem sabe o que está acontecendo, já está lá falando mal, criticando. Lugar de aliança, você quer crescer? Esteja aliançado com seu líder. Só que eu poderia passar horas falando, mas não temos tempo para isso. Mas uma coisa eu garanto a você: se você tem um coração aliançado com Deus, aliançado com a sua família, é aliançado com o corpo de Cristo, que é a igreja, e a sua liderança, você vai ter muito sucesso na sua vida. Querido, tudo na nossa vida começa com alianças. E nós temos que nos aliançar em primeiro lugar com Deus. Não queira brincar com Deus, com as coisas de Deus. Não queira viver uma vida dividida. Não queira viver uma vida na indecisão. Porque na indecisão, Deus não tem como te abençoar. Você tem que tomar uma decisão certa na sua vida e honrar a Deus, fazer compromisso com Ele, viver essa aliança, uma aliança com a sua família e uma aliança com a sua igreja. Tem pessoas, irmãos, que vivem pulando de igreja. Aqui tem pessoas que vieram de outras igrejas, mas vieram na bênção. Por alguma razão precisaram mudar, estão na bênção, estão em paz com Deus e embaixo de uma liderança abençoada. Mas tem pessoas, irmãos, que elas não querem ficar em igreja nenhuma, porque elas sempre estão vendo falhas nos líderes. Porque esse líder é desse jeito. Porque esse aqui é muito intelectual. Esse aqui não sabe nem falar direito. Esse aqui se veste igual um miserável. Esse daqui quer ser muito metido. E sempre eles estão achando falhas na liderança e fica pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, e não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus, não se firma em lugar nenhum, não tem raiz em lugar nenhum. Quem está me entendendo? Você quer ter um 2016 abençoado? Aliás, isso não é só para esse ano, queridos, é para a sua vida toda. É para a sua vida toda. Muita gente não cresce, não tem sucesso, vive frustrado porque não tem alianças. Quando você tem uma aliança com Deus, Ele tem compromisso contigo. Você tem aliança com a sua liderança, com a sua igreja tem compromisso com você, de orar por você, de ser bênção na tua vida. Esteja aliançado, esteja no centro mais perfeito da vontade de Deus, e você vai ter uma vida de sucesso, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Gilgal é lugar de aliança, e hoje não é coincidência, eu creio que é de Deus. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia, queridos, o que é a Santa Ceia? É a nova aliança de Jesus. É o símbolo dessa nova aliança
aliança que Jesus fez conosco. Os irmãos já podem servir. Muito obrigada. Enquanto você recebe aí a Santa Ceia, olha aqui para mim, ninguém conversando. Olha aqui para mim. A ceia, queridos, é o símbolo da nova aliança que Jesus fez com você. O sangue de Jesus foi derramado para que hoje você possa entrar na presença de Deus e ter acesso à presença dele e renovar a tua aliança com ele. Amém? Nós vamos estar adorando o Senhor com essa canção. Enquanto você adora, eu queria te convidar a refletir sobre a tua vida. Não pense no seu irmão do seu lado, não pense no seu pai, não pense na sua mãe. Pense em você. Você tem honrado a aliança que você tem com Deus? Você tem honrado sua aliança com a sua família? Você tem honrado a sua aliança com a sua igreja? Hoje é um dia de renovação, em nome de Jesus.